Basicamente, aqui a ideia não é ficar passando PowerPoint, a gente vai passar bem rápido aqui para contar um pouco sobre a história, né? Como é que esse negócio, como é que o processo de resposta de incidente, ele se desenvolveu ao longo do tempo. Nessa historinha, eu vou levantar alguns problemas, algumas coisas que, claro, isso aqui é um exagero, tá? Eu sei que nem todos os casos são assim, mas eu acho que muitos de nós vamos nos identificar com o que vai ser dito aqui, né? Então, vamos lá. Como é que funciona ou como funcionava, né? Até a gente brincou ontem, né? Isso aqui funcionava no passado, né? Num tempo muito, muito distante. Tipo, 15 minutos atrás, as coisas eram desse jeito. Mas daqui para frente elas não serão mais, né? Eu falei isso com o Joca ontem. Mas vamos lá, tá? O processo de resposta de incidente, né? De modo geral, ele é um processo tenso, né? As pessoas, quando são acionadas para responder um incidente, nunca é uma situação normal, não é uma situação corriqueira, não é o tal do business as usual, né? É sempre uma situação de emergência por alguma condição crítica que está impactando o negócio de alguma forma. E esse processo, ele precisa necessariamente ser estruturado, né? Ser organizado. Mas vamos pensar como é que o incidente acontece, tá? Quando o evento acontece em si, que você tem uma indisponibilidade em algum sistema, tá? De modo geral, o primeiro sinal que você recebe quando você tem uma indisponibilidade ou quando está prestes a acontecer uma indisponibilidade, ocorre um incidente, o primeiro sinal, ele chega nos logs. A primeira forma de você ver isso aqui é nos logs, tá? Isso aí desde sempre, a gente sempre teve essa prática de, tá bom, para eu entender o incidente ou para eu entender o que está acontecendo, eu preciso investigar os logs. E aí, com o tempo, a gente aprendeu que pesquisar nos logs não era muito efetivo. Por quê? Porque é complexo, mesmo o profissional mais experiente, com mais conhecimento do contexto daquele sistema, ele tem dificuldade de entender o que está no log. E aí a gente acontece muito daqueles famosos erros normais, né? Deu um erro no log aqui. Será que esse é o motivo do problema? Não sei. Ou aquele tipo de log, né? Esse erro dá, mas dá direto. Então, pode desprezar, porque ele acontece com frequência. E aí, a gente começou a evoluir, né? Se log não é a melhor forma, e a gente discutiu isso em algumas sessões passadas, eu preciso agregar essa informação, entender os sinais e buscar métricas, tá? Porque é uma agregação dessa informação, eu consigo entender alguns sinais, e quando a gente discute observability, a gente discute monitoração, os golden signals, está cada vez mais presente essa necessidade de entender sinais, de como o sistema funciona, e cada vez mais os sinais estão se fundindo, né? Sinais de TI com sinais de negócio, porque isso é importante para você entender o comportamento da aplicação como um todo. Pois bem, então, eu consigo entender ou fazer um deep dive, entender os logs, mas eu tenho que ter essas métricas, que são esses sinais, para eu entender como é que as coisas funcionavam. Então, já consigo saber que existe um problema. Quando eu olho a métrica, eu sei, existe um problema. E aí eu vou ter que investigar. Só que, mesmo assim, era um processo falho. Em que sentido? Eu sei que existe um problema, mas eu não sei onde está o problema. E aí eu preciso dar mais uns passos. A gente começou a desenvolver topologias. Entender e instrumentar aplicações, instrumentar infraestrutura, usar APM para a gente entender. Tá bom, deixa eu ver como é que funciona a topologia desse sistema. Como é que essas peças se combinam, como é que elas se falam, como é que é o fluxo de informação ou fluxo transacional. Isso ajudou bastante, né? A gente, tá bom, eu preciso entender como é que essas coisas funcionam, consigo ter uma visão razoavelmente clara de como essas coisas funcionam, e eu preciso encontrar formas de ver isso daqui. Então, o que a gente vai fazer isso aqui na sequência? A gente criou aquelas famosas salas de monitoração, os NOCs e tal, e são salas muito bonitas, né? A gente ficou muito bom em fazer uns dashboards super coloridos com um monte de informação, e que elas são importantes, tá? E, de novo, eu estou falando com licença poética, né? Eu estou dramatizando um pouco. Mas é muito pouco provável, pelo menos na minha experiência, que você consiga se antecipar ou capturar um problema olhando para a monitoração, para o dashboard. Muitas vezes você está olhando aquilo ali, ele te ajuda na análise depois que o incidente acontece, que você é notificado, mas você, de fato, não fica ali olhando o dia inteiro, entendendo se está tendo uma mudança de comportamento. Eu sei que existem iniciativas, tem coisas relacionadas à utilização de machine learning, AI, para esse tipo de coisa, que a gente consegue fazer comparações, né? Fazer regressões e ver se está tendo um comportamento diferente do passado. Mas, de modo geral, os dashboards, eles são úteis, mas eles não ajudam a prevenir. Mas foi um passo importante, tá? Na direção certa. E aí a gente, de fato, só começa a ter o primeiro sinal que vai chegar para alguém
quando a gente pega aquilo ali, gera um alerta. Tá? Você gera um alerta, o alerta, naturalmente, ele gera um ticket em algum sistema de gestão de incidentes. Aí, uma vez que você tem esse ticket, de fato a primeira vez, o evento já aconteceu lá atrás, né? Ele já foi registrado no log, você já tem a agregação daquilo ali, você vê as métricas, você tem informação de topologia, isso provavelmente está sendo mostrado em algum dashboard, mas você, de fato, não tem muita ação prática ainda, porque esse negócio não tem um dono. Até quando você consegue gerar um alerta, e com esse alerta você cria um incidente. E aí, quando você cria um incidente, normalmente isso cai num time de gestão de crises, num time de gestão de incidentes. Né? Eles vão fazer a triagem disso daqui. Eles vão engajar o time correto, eles vão acionar o time correto para tratar disso daqui. E esse processo inteiro, ele é naturalmente muito lento. Esse processo, ele demora porque o incidente já aconteceu. Muito possivelmente, em casos extremos, você já passou por um processo de escalada, de cascata. Então, assim, problemas complexos que vão cascatear, ele já ficou muito grande. E aí, quando você recebe o ticket, você faz a triagem e você aciona as pessoas, o que acontece? Primeira ação. Normalmente, tá? Na maioria das empresas que ainda implementam esse modelo, você tem escala de atendimento. Né? Você tem tal N1, N2, N3, ou L1, L2, L3. E aí, normalmente, cai o quê? Cai no profissional mais preparado, mais experiente. Só que não, né? Geralmente cai no N1, que é a pessoa que tem menos contexto, ele vai seguir um procedimento para tratar aquele incidente. Nem sempre isso funciona, porque os sistemas estão ficando cada vez mais complexos e muitos dos incidentes que são automatizáveis ou que seriam resolvidos através de um runbook, eles já foram implementados e são resolvidos através de um runbook. Então, o que a gente começa a perceber é que a quantidade de incidentes que estão chegando já são incidentes complexos. O que está passando no processo inteiro são incidentes complexos. Então, acho que vale a pena rever, e aí a gente vai conversar sobre isso, o papel, né, ou os papéis que a gente começa a implementar na resposta de incidentes. Né? Fazer um deslocamento e não colocar, de repente, a pessoa mais júnior para fazer o primeiro atendimento. Porque isso pode deixar o processo mais lento. E aí, normalmente, e é a questão engraçada, né? Geralmente, essa pessoa, ela pega o ticket, ela começa a trabalhar, e o que ela faz? Ela vai olhar os logs. Ela volta para o começo do processo, porque o incidente que ela recebeu não traz, normalmente, informação relevante para ela conseguir tratar o problema. E ela faz a trilha toda de novo para ir olhar no log o que está acontecendo. É um processo razoavelmente ineficaz. E essa pessoa, ela se divide, tá? Entre estar perdida e estar muito perdida. Tá? Normalmente, o profissional júnior, ele não sabe o que está fazendo. E tem um aspecto, quando a gente fala de resposta de incidentes, que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que é segurança psicológica. Quando a gente está falando de colocar sistemas complexos e colocar pessoas para ficar à frente respondendo esse tipo de atendimento, elas precisam ser preparadas, porque é um processo estressante. De modo geral, ele é estressante. A pessoa está lá naquela situação onde ela está dividida, está perdida ou está muito perdida. Em algumas organizações, isso tem mudado significativamente. Em algumas organizações, existe uma cultura de apontar dedo, de colocar culpa e responsabilizar a pessoa que não está qualificada para fazer aquilo ali. Então, esse processo termina tendo uma conotação muito negativa, tá? Que não precisava. No final, a gente consegue reunir as pessoas, de fato, que são capazes de resolver aquele problema, tá? E aí a gente começa a perceber que a resolução de incidentes críticos em ambientes complexos é muito mais um esporte coletivo do que algo individual. Ele está muito mais ligado a processos, procedimentos, a cultura, colaboração, do que necessariamente um indivíduo que é muito bom em alguma coisa. Tá? E aí eu acho que vale a pena também a figura aqui do super-herói, né? Que a gente fala assim, ó, em muitas culturas a gente desenvolve a cultura do super-herói. A pessoa que é pau para toda obra, que resolve qualquer problema. E, de modo geral, o que a experiência tem mostrado? As pessoas que são muito boas, né, são muito bons, eles trabalham muito bem na resposta de incidentes, eles trabalham muito bem na resposta de incidentes de um contexto específico. Ele conhece muito bem aquele sistema, aquele entorno. Se você tira ele e coloca ele em outro ambiente, ele não é tão efetivo. Tá? Mas existem elementos comuns, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui também, pensar na formação, no que é o perfil da pessoa, o que ele precisa desenvolver, que torna
ele capaz de aprender mais rápido, tá? Para chegar e desenvolver essas competências. E aí, por fim, é só a conclusão, tá? É o processo em si, ele naturalmente, e eu estou falando assim, os modelos mais tradicionais, e a gente sabe que isso está em franca evolução, eles são ineficientes, eles demoram muito tempo, eles são ineficazes, tá?